Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início ao nosso segundo trimestre desse ano de 2021. Um ano difícil, um ano conturbado, mas estamos aqui e continuaremos a fazer a obra de Deus e a realizar aquilo que o Senhor Jesus nos convocou para fazer. Pois bem, irmãos, nesse trimestre estudaremos sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então esse é o grande projeto chamado Igreja de Cristo Jesus. A igreja que o Senhor Jesus plantou na terra e Ele mesmo a edificou e Ele mesmo é quem cuida dela. É quem nos tem dado graça e quem tem nos capacitado. O projeto de Deus, irmãos, para a humanidade sempre foi que o homem vivesse perto dele. Sempre foi que o homem estivesse perto de Deus. E o Senhor Jesus resolve isso a partir da cruz. No momento em que Ele inaugura a igreja, no momento em que Ele inicia essa obra de redenção através da graça, e não mais pelo formato do Velho Testamento, faz-se necessário que não mais o Espírito Santo seja um visitante entre os homens que servem a Deus. Agora precisa-se que Deus esteja presente continuamente com aqueles que o servem, com aqueles que estão militando pela sua obra. E quem vai desempenhar esse papel, nós vimos agora nesse trimestre que encerrou, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai cuidar dessa igreja, o Espírito Santo é quem vai orientar essa igreja. Graças a Deus ainda é o Espírito Santo quem cuida dessa igreja, quem organiza essa igreja. É o Espírito quem levanta homens para servir a Deus, é o Espírito quem tira os homens do local onde eles estão, é o Espírito Santo quem orienta e diz de que forma essa igreja vai trabalhar. Assim sendo, nós vamos observar que a partir do momento que o Espírito Santo começa a agir no meio da igreja, ali iniciando no dia de Pentecostes, quando ele começa a agir através da igreja, tudo muda, tudo se transforma e agora não é mais um mero encontro de homens que conheceram o Senhor Jesus. Até aquele momento, eles ainda não sabiam direito o que iriam fazer, mas quando o Espírito Santo chega, imediatamente eles já sabem como agir, já sabem como pregar, já sabem de que maneira devem enfrentar as adversidades que vão se apresentar no caminho, sabem para que cidade devem ir, sabem que caminho devem tomar. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está orientando. Agora o Espírito Santo é quem está na frente. Não é Pedro quem está na frente. Não é João quem está na frente. Não é nenhum dos apóstolos que são os titulares da igreja, quem estão à frente da igreja. Não. Quem está à frente da igreja é o Espírito Santo. E desde então, o Espírito Santo é quem tem cuidado dessa igreja. Eu vou pedir, irmãos, um pouco de paciência dos irmãos. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o costume. Ok? Não esqueça de, sendo possível, compartilhe, convide outras pessoas para participar conosco desse estudo elaborado, desse estudo metódico da Palavra de Deus. Aqui nós levamos a Palavra de Deus a sério. Aqui nós acreditamos que ela é a única bússola que nos conduzirá à vida eterna. Amém? O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são ferramenta para fazer a obra de Deus e ao mesmo tempo são os presentes que o noivo envia para a sua noiva para suportar a caminhada no deserto, até chegar em sua presença. Uma das melhores histórias que nós vamos ver isso figurado, esse pensamento figurado, é na história do casamento de Isaac e Rebeca. Quando Sara falece, Abraão então chama o seu servo e o manda até os seus parentes para buscar uma noiva para seu filho. E a gente vê exatamente ali, figurado naquela família, figurado naquele momento histórico, aquilo que seria a igreja de Cristo, aquilo que seria o relacionamento da graça vinda da parte de Deus, que possibilitaria o contato do homem, do ser humano, com o seu Criador, com o nosso Deus. Então, Abraão pega o seu servo e manda-o
até aquelas terras, para que lá ele ache uma noiva para trazer para o seu filho. E quando ele encontra essa moça, ele faz toda aquela prova que você pode ver ali no capítulo 24 de Gênesis, e ele chega até aquela casa, até a família daquela moça, cheio de presentes. Cheio de presentes para aquela família, cheio de presentes para a moça que estava sendo convidada para ser a noiva de Isaac. Ela aceita a proposta e é entregue a ela esses presentes. E ele então, o servo de Abraão, conduz essa moça de sua casa até a presença de Isaac. Só que tudo é uma excelente analogia sobre essa trajetória que nós estamos efetuando na presença de Deus. O Senhor Jesus seria o nosso Isaac, nós somos a sua Rebeca. Abraão é Deus quem planeja todas as coisas e Eliezer, o servo, é o Espírito Santo quem conduz essa noiva pelo deserto, quem dá presentes, quem cuida dela e a entrega, uma noiva ataviada para o seu esposo. Os presentes aqui figurados, irmãos, os tesouros que Eliezer entrega àquela moça, para nós hoje, são os dons espirituais. E aqui o trimestre vai subdividi-los em 3 categorias. A primeira categoria são os chamados dons de revelação. São eles dons de sabedoria, dons de conhecimento ou ciência e dom de discernimento de espíritos. Por mais que nós estudemos, por mais que nós nos formemos e nos capacitemos para fazer a obra de Deus, buscamos um curso bom teológico, buscamos uma formação acadêmica, buscamos ler muitos livros, e isso é necessário, isso tem que ser feito. Nós temos que nos preparar, estar à altura do chamado, mas nada disso substitui o chamado. É o Espírito Santo quem vai orientar a igreja na sua trajetória. A sabedoria que acontece no meio da igreja, ela não vem dos cursos teológicos. Ela não vem da quantidade de hora que nós gastamos estudando livros e consumindo outras literaturas. A principal sabedoria que vai acontecer no meio da igreja, ela vem do Espírito Santo. E isso acontece através do dom de sabedoria. É o dom de sabedoria quem vai destacar os servos de Deus, não no mundo, mas na igreja. Tudo que é trazido para a igreja é para o seu funcionamento. É para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para reger o mundo. Não é para governar o mundo. Não é para ser prefeito, presidente, senador. Não é para ser diretor de empresas. Não. É para ser aquilo que Deus chamou para nós sermos aqui na obra de Deus. Então recebemos o dom de sabedoria. Nós vamos ver, por exemplo, o que acontece com José. A vida de José nos revela praticamente esse dom, tanto o dom de sabedoria quanto o dom de ciência. Nós vamos ver também na vida de Salomão. Percebe que não era por ser filho de Davi que ele vai tomar as decisões que tomou? Percebe que não era porque ele havia estudado muito, ele havia se preparado muito para o trono e por isso ele estava à altura quando chega aquelas 2 mulheres discutindo sobre uma criança? E a decisão que ele toma é uma decisão que a princípio parece um pouco ruim, mas ao mesmo tempo revela o coração das 2 pessoas. E então é conhecido de fato quem falava a verdade e quem falava a mentira. E isso é revelado através da sabedoria. A igreja precisa da sabedoria que vem do alto. Aqueles que fazem a obra de Deus precisam da sabedoria que vem do alto. Da mesma forma, o dom de ciência, o dom do conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer os segredos do universo? Conhecer a origem das coisas? Não, conhecer aquilo que está em oculto, aquilo que está em secreto. Acontece um episódio no Velho Testamento em que os inimigos do povo de Deus planejavam as coisas e enquanto eles estavam planejando,
Um profeta ia até o rei de Israel e chegando lá, notificava ele, olha, estão planejando isso, 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 isso e isso. Estão planejando assim, querem fazer dessa forma. Outra ocasião nós vamos ver táticas que Deus vai dar para o seu povo, onde passar, quando passar, por onde atravessar o deserto, onde ir buscar água. Tudo isso, irmãos, vem do conhecimento, mas do conhecimento da parte de Deus. O nosso Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos. Aquilo que nós precisamos como igreja de Cristo, aquilo que nós precisamos como obra de Deus, então, isso o Senhor pode nos mostrar o melhor caminho, o Senhor pode nos dar a melhor tática e assim seremos bem-sucedidos no nosso trabalho. Assim faremos a obra de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento aquilo que acontece, infelizmente, com Ananias e Safira. Quem foi que disse para Pedro o que eles haviam feito em secreto? Percebe? Isso é o dom de ciência. E por último, o discernimento de espírito. Não existe melhor episódio do que aquele em que Paulo repreende a pitonisa. Pois ela falava bem, ela aparentava representar Deus, e era exatamente isso que ela queria. Os espíritos enganadores, eles se transvestem de espírito de luz, para enganar exatamente quem é da luz. Não é para enganar quem é das trevas. Quem é das trevas já vive na mentira. Infelizmente, a mentira tem se tornado... E a mentira, ela é o nosso principal inimigo. E a mentira, ela é o nosso principal inimigo. Porque a mentira nos afasta de Deus. E enquanto ela vinha gritando atrás ali, esses são homens de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo, aquilo começa a incomodar Paulo, e quem estava incomodando Paulo, na verdade, era o Espírito Santo, quem estava revelando para ele o Espírito que estava falando através daquela mulher. Então, ele repreende aquele espírito, ele sai dela e ele segue fazendo a obra de Deus. Mas estava elogiando, podia estar ajudando. Nós não precisamos da ajuda nem do apoio de nenhum espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. Obreiros de Deus pautam-se pela palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Não é pela sabedoria humana, não é pela experiência de vida, mas pelo Espírito Santo. Por isso que nós oramos, irmãos. Por isso que nós buscamos a Deus. Por isso que nós queremos a revelação de Deus. Por isso que nós queremos que Deus nos oriente o caminho que nós devemos seguir. Porque quando Ele nos orienta, nós temos certeza que o caminho é um caminho seguro. Nós temos certeza de que nós seremos bem-sucedidos. O segundo grupo são chamados de dons de poder, que são eles: dons de curar, dons de fé e operação de maravilhas. A cura é algo que o povo de Deus sempre experimentou. Existem algumas pessoas que são saudosistas e aí vão falar, no passado acontecia, hoje permanece acontecendo da mesma forma. Algumas pessoas não conseguem ver, mas Deus continua curando no meio do seu povo. Da mesma forma, a fé. A fé não é apenas uma fé de que Deus existe, mas é a certeza de que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos socorrer. É a fé quem pega o paralítico pela mão e o coloca de pé. E enquanto ele está se levantando, as suas pernas começam a se endireitar, mesmo que ele não tivesse interesse. A cura acontece através do poder da fé. Da mesma forma, a manifestação de maravilhas. Um dos melhores exemplos é aquilo que acontece com Filipe. E logo após batizar o eunuco, quando o eunuco o procura nas águas, ele já havia desaparecido e já aparece pregando em um outro lugar. Maravilhas são coisas tremendas que Deus faz no meio do seu povo. São coisas magníficas que Deus faz.
No Velho Testamento nós vamos ter diversas outras coisas que aconteceram da mesma forma. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, fogo descer do céu e consumir todo o holocausto, operação de maravilhas, as maravilhas de Deus no meio do seu povo. O terceiro grupo é o mais conhecido por nós, são chamados de dons de elocução, que são eles: o dom de línguas estranhas, as interpretações das línguas e os dons de profecia. As línguas parece que é aquilo que mais as pessoas buscam, né? A interpretação das línguas, nós vamos vê-la acontecer em duas condições. Uma pessoa começa a falar língua estranha e a outra pessoa entra interpretando uma coisa simplesmente linda. E o dom de profetizar, já como bem diz a palavra, é Deus falando diretamente no coração dos homens. Profecia. O segundo grupo são chamados de dons ministeriais. Efésios 4, que está ali apóstolo, profeta, pastor, evangelista e doutor. Nós veremos que apóstolo era aquele homem que era mandado sozinho, é exatamente isso que a palavra quer dizer, enviado. Ele era enviado sozinho para um território, por isso ele reunia todos os ministérios em sua vida. Hoje nós entendemos que não se faz mais necessário, que não exista mais o ministério de apóstolo. Por isso, o apóstolo foram aqueles. Poderíamos discutir acerca dos missionários e o trabalho que eles realizam. Mas hoje a igreja não tem mais necessidade que uma única pessoa tenha nela todos os ministérios. Graças a Deus, hoje a igreja é ampla. E por isso a palavra diz que a um foi dado e outros também vão entrando nesse cenário. O profeta, nós vamos ver que ele hoje não é mais como era antigamente. Antigamente o profeta era aquele que tinha a palavra, né, de Deus, que revelava ela diretamente do coração de Deus. Hoje o profeta, ele é um pregador do evangelho. É aquele que pega a palavra de Deus e prega ela no púlpito. E através dessa mensagem que ele prega da palavra de Deus, aquilo toca o coração das pessoas. O pastor é exatamente isso que a palavra diz, que é aquele que cuida das ovelhas. Esse é o trabalho do pastor. Algo extremamente necessário nos nossos meios. E nós vamos ter a oportunidade de discutir que nem todo mundo que tem o título de pastor tem o ministério de pastor. Nem todo mundo que tem o título de pastor deveria estar à frente do rebanho de Deus, porque de repente o Senhor o chamou em outro ministério, não para ser apacentador de ovelhas. E nós teremos a oportunidade de discutir isso também. O evangelista é aquele trabalhador da igreja que vai ao encontro das almas para trazê-las para o cuidado da igreja. Esse obreiro é apoiado pela igreja, é enviado pela igreja, e as almas que ele traz, ele as trazem para a igreja cuidar. É a igreja quem vai cuidar dessas almas. Ele entrega para o pastor e volta para o campo fazer a sua obra. Os chamados mestres ou doutores, esses são diferentes do pregador, do profeta, que é eloquente, que é o pregador do evangelho. Esses aqui já são melhores, dando uma aula de escola dominical, dando um culto de ensino, dando palestras, porque eles sabem com calma, com serenidade, sem grandes movimentos, ele consegue aplicar a palavra de Deus como ela deve ser aplicada. E por fim, as chamadas funções eclesiásticas, que são os dons de serviço. E aqui estão o presbítero e o diácono. E esses são extremamente importantes para a igreja. Infelizmente, parece que as pessoas iludidas por vaidades humanas tendem a não valorizar tanto esse trabalho. E esse trabalho é tão importante quanto qualquer outro trabalho que nós desempenhamos na obra de Deus. Nesse trimestre, irmãos, nós teremos a oportunidade de estudar com afinco e mais profundamente aquilo que é o nosso ofício,
aquilo que é o nosso trabalho, para o que o Senhor nos chamou para fazer. O Espírito Santo te convocou, te levantou, te ungiu e te capacitou para que tipo de serviço? Execute aquilo que o Senhor te chamou para fazer e deixe Deus te usar da forma como Ele quer. E seja você uma bênção na obra de Deus, fazendo exatamente aquilo que o Senhor te chamou para fazer no local onde Deus te colocou para fazer. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e tenhamos um excelente trimestre na presença do nosso Deus. Amém? Fique em paz. Deus os abençoe.